Fala galera, tudo certo com vocês? No vídeo de hoje eu quero trazer um react sobre um conteúdo de The Last of Us. Eu tava almoçando e eu vi um corte do Cross, onde ele tá com os caras do canal Piuí e eles falam a respeito da série. Então eu vou trazer algumas considerações aqui, mas vamos dar o play. Um caso que me chamou a atenção no Piuí, assim, porque geralmente eu olho algumas discussões e elas me passam tão batidas, assim, eu falo, nossa, quanta bobagem que tá rolando aqui. Então assim, eles começam falando sobre a série, eu vou dar um pulo para ir pro ponto principal. Galera, é o seguinte, nesse trecho eu acabei não vendo todo o corte, mas só a reflexão do Piuí. Então gostaria de deixar só isso pontuado aqui, porque a gente não vai ver tudo, é só mesmo a parte que interessa para esse pensamento que eu vou trazer aqui, eu vou falar um pouquinho mais para frente, fechou? Vamos voltar. Exatamente para não me queimar largada, às vezes, do pensamento dos caras. Então vamos lá. Muito mais interessante, que é me mostrar esse universo, expandir o universo, me fazer vontade de voltar pra aquele universo, me contar novas histórias, me apresentar novos personagens, tá ligado? Isso eu acho muito legal em Fallout e eu senti muita falta em The Last of Us. Pra mim, eu assisti o game que eu joguei. Só que no jogo eu tava muito mais Então, envolvido. Léo, você acha. Mas Eu vou acelerar um pouquinho só para, né, usar nosso tempo também. você não concorda que você teve essa sensação porque eles respeitaram e foram fiéis ao jogo? Exato. Porque se o The Last of Us fosse extremamente fidedigno ao jogo, como foi Fallout, talvez todo mundo tivesse essa interpretação que você teve, né? Sim, tu disse que se o Fallout fosse extremamente fiel. Não, eu tô falando que se você teve essa sensação boa com a série do Fallout, porque eles respeitaram o jogo. Ah, sim, entendeu? sim. É como se você estivesse vendo um live action do jogo e foi extremamente fiel em vários aspectos. Sim, é que eu acho que, pra mim, tá? Pra mim, pelo menos, Fallout, como os games não são também, que nem é o game de The Last of Us, que nem a gente tava falando, é muito uma história que vai do A ao B, do B ao C e tal. Então a série conseguiu expandir isso com novos diálogos, com novos personagens. E pra mim, o game de The Last of Us, a série de The Last of Us ficou, literalmente, 99% fiel ao game. É que eles E me repetiram- incomodou, entendeu? Porque eu queria mais. Tipo, eu adoro o universo, eu quero coisas novas. Os caras repetiram quadros, tá ligado? Tipo, essa câmera começa aqui, ela faz isso aqui, depois ela vai pra cá. No game tá assim, eles pegam na série e repetem. E eu não tô dizendo que isso aí é ruim, é porque os caras estão respeitando o material base, sabe? Tem muito fã. Tem o fanservice. É, mas eu realmente gostaria de ver aquilo que foi feito no terceiro episódio a nível de pegar uma história, que a gente ouviu Expandir. falar, um trecho que foi contado numa nota, e criar algo relevante dentro daquilo, entendeu? Então é um alt tab na série, mas pra mim é um alt tab que constrói narrativamente uma história interessante. Então é a mesma coisa eles tentaram fazer com aquela personagem da cidade, entendeu? Que ela tá lá protegendo a cidade, ela quer acabar com o Joe, porque o Joe tá matando geral. Não funcionou. Eles tentaram fazer a mesma coisa que tá no terceiro episódio, de criar uma história nova com aquela personagem. Lá não funcionou. Pra mim, nesse terceiro episódio funcionou. E aí é uma coisa que acontece, entendeu? Tipo, Anéis de Poder, primeira temporada. Acho uma merda a temporada. Não gostei. E os caras pegaram um monte de coisa que era textos e paradas não completas e tentaram criar, expandir, fazer um mundo novo com isso. Não ficou bom. Casa do Dragão pegou um texto pequeno, que era muito mais tópico, e criou uma história muito boa. Então a primeira temporada de Casa do Dragão eu acho excelente. Mesmo sendo uma parada que não é completamente fiel, porque eles pegam detalhes, Como não assisti Casa do Dragão, né, Anéis do Poder, eu vou me abster. expandem. É que eu acho que existe uma diferença entre ser fiel e ser igual. Pra mim existe uma diferença entre isso. Acho que tu pode ser fiel, mas expandindo, indo além. Seguindo Tu outras linhas. vai ter o Joe, tu vai ter a Ellie, tu vai ter a jornada deles, mas talvez o Joe possa mostrar que ele conhece uma outra pessoa, ou ele só conhece as pessoas que a gente viu no game. Talvez ele possa ir pra algum outro lugar diferente do que eu fui no jogo, entendeu? E outra coisa, tá? O último episódio, pra mim, tem muito menos impacto na série do que no game. Tipo, eu acho que é o jeito que eles fazem de fazer corridão no final, ele invadindo o hospital com uma música no fundo, a cena rapidona, ele pega. O game é desolador, afinal. O Quando termina o game, ele te coloca mais. Claro que ele te coloca na pele de matar um monte de gente que supostamente é inocente, é mais pesado, mas ele consegue vender essa ideia de que o que ele tá fazendo é questionável. Pesado. Pesado, entendeu? Pesado. E eu acho que na série foi meio corridona, entendeu? Chegou nesse final, ele tem que pegar e resgatar ela do hospital. Ah, bom, resgatou. E aí eu acho que Também achei um pouco corrido, nisso eu concordo. o que vai acontecer é, na segunda temporada de The Last of Us, eles vão ter que mudar muita coisa, né? Porque se eles fizerem igual como tá no game, um personagem vai de base muito rápido. E esse ator é muito relevante, é um cara muito popular. Eles não vão fazer igual no game. Eu acho que não, tá? Minha Vão aposta é que eles alongar pro final. Eu também acho. Não tem como. E aí, o que tá falando sobre, cancelar porque tu gostou de uma coisa ou outra. Pô, o The Last of Us 2 foi isso, entendeu? Pô, um puta jogo, uma história de vingança muito bem construída. Cara, cada pontinho aqui, personagem que fez tal coisa, que foi pra lá e tal. O que vira no final da discussão? Mas ele é épica. Ó, vamos lá, da série, eu tô ouvindo vocês falar pra gente chegar no jogo. A série é o seguinte, cara, o que eu acho legal, Tá, como o Cross vai falar, a minha resposta tipo, a minha análise, melhor dizendo, é para o pensamento do Piuí, com base no que eles falaram. Quando a gente tem o jogo de The Last of Us e a série de The Last of Us, obviamente temos adaptações e limitações de mídia, tanto que o Neil Druckmann, ele falou que muita coisa que ele gostaria de ter no jogo e que não foi possível pelo tempo, ou salvo engano por capacidade técnica, ele conseguiu adaptar para a série. Por exemplo, uma diferença que a gente tem, óbvia, a conexão entre todos os infectados. Então a gente tem meio que uma rede neural que existe ali por trás, onde você toca num lugar, todo mundo sabe que aquele lugar foi tocado, logo os bichos saem correndo para lá. É uma adaptação que não tinha na série. A questão, até daquela hora que a Tess é infectada, então, né, do fungo passando para ela, existiram coisas e diferenças que não estavam no jogo. A questão é,
quando a gente quer mudar, isso é muito difícil, que nem ele falou. É possível ser fiel. Como é que ele fala? Que é possível ser fiel se mantendo, inovando, algo do tipo. O problema é que tem muita coisa que às vezes a gente quer focar no personagem principal, a gente quer focar na jornada do Joel e da Ellie, dentro, obviamente, daqueles ajustes que eles fizeram na série. Eu não vejo problema nenhum, eu particularmente gosto quando a gente tem esses momentos de câmera, como é, por exemplo, na fuga lá do subúrbio, quando tá os três no carro, começa a mostrar as casas pegando fogo, a cena do acidente, a própria morte da Sarah, tudo isso. Então a gente tem elementos ali que ficaram 10-10, se comparado, só que tiveram certos acréscimos. Como, por exemplo, a situação da doutora em Jakarta. Cara, eu adoraria ver o spin-off daquilo. Ver como Jakarta, a princípio, foi o ponto zero da infecção. Eu pego essa personagem, ela voltando para casa, foi bombardeado, não foi? Porque a gente vai, né, meio que vira Resident Evil nisso. Fica um monte de ponta solta que poderiam virar, que deveriam até virar história. Agora é o seguinte, essa comparação de Fallout com The Last of Us, eu acho um pouco incabível. Exatamente porque Fallout, ele tem uma fórmula de isso funciona para qualquer jogo. O Fallout, você sempre sai da Vault para procurar o pai, ou o filho, ou a irmã, qualquer coisa do tipo. E é meio que essa a ideia. A Rose, ela vai atrás do pai dela. Rose, faz tempo que eu assisti Fallout. Então, Fallout, ele tem uma fórmula pronta, que é exatamente, meu pai sumiu, minha irmã sumiu, minha mulher sumiu, eu tenho que ir atrás. Vou sair da Vault, começa. Só que tá ambientado no universo. Porém, e convenhamos que a gente não tem um certo apego pelo personagem de Fallout, como a gente criou apego por, sei lá, o Joel, a Ellie, a Lara Croft, Nathan Drake, qualquer outro personagem, Kratos, por aí vai. Porque Fallout é um jogo um pouco mais genérico nesse sentido de personagem. A gente tem uma situação semelhante que faz a gente se importar com ele, só que esse personagem ele precisa chegar ali no seu objetivo. Isso dá para fazer com qualquer história, qualquer, digamos, personagem que esteja ali junto. Ao contrário de The Last of Us, que tem uma história fechada, que a gente tem núcleos muito bem estabelecidos. Então, quando expande essa ideia do Fallout, até muita coisa pega, acredito eu, de anotações, né? Tem as histórias das vaults separadas. E, obviamente, isso é aproveitado e ganha vida. Agora, se fosse colocar uma coisa desse grau, desse nível em The Last of Us, possivelmente sairia muito do objetivo, que é contar a história do Joel e da Ellie. Adaptar para o live action uma história que foi contada nos jogos. E eu, particularmente, acho que mudar isso seria um tanto quanto negativo. Gastar tempo com coisas extras seria um tanto quanto negativo. Exatamente porque essa é a maior crítica que a gente tem. Quando colocam coisa nova, a gente se preocupa. A gente gosta de obras fidedignas, a gente gosta do tal fanservice. Porque nos remete àquele trecho, àquele jogo de câmera, aquela frase. Então, eu entendo o pensamento de que é necessário trazer novos elementos. E do meu ponto de vista, The Last of Us, obviamente, é uma série 8, 9 de 10, assim. Muito bem feita, episódios sensacionais, cliffhangers acho muito bons. Também achei o final um tanto corrido e quero ver como vai ser essa segunda temporada, porque eu não sei se vai ser dividido em duas partes, até por conta da dinâmica, como é o segundo jogo, mas tem que haver esse equilíbrio. Porque se a gente deixa 100% igual, a gente sabe de tudo que vai acontecer. Aí para de ser interessante. Ao mesmo tempo que a gente tem que ter muita cautela quando muda uma coisa ou outra, porque isso influencia diretamente, não só na história, mas na memória afetiva daquela obra. Por exemplo, The Walking Dead. Quando o Carl morre, e pô, já não é spoiler, né? Desculpa. Mas assim, totalmente diferente das HQs. Nas HQs o Carl não morre, o Carl ele narra praticamente a história. Então a gente tem aí elementos que mudaram na série e foi completamente ridículo para dar espaço para Jared, que nas HQs morre na fuga da prisão. Então a gente vê como mudanças brutas, mudanças de personagem, qualquer outra coisa do tipo, para tentar implementar na história, muitas vezes não faz sentido. Muitas vezes muda completamente a linha narrativa que vai ser escrita. Então, esse é o meu ponto de vista. A gente nem acabou de ver todo o corte. Aparentemente o Cross discorda disso, não sei de que maneira. Mas eu também não vou ficar consumindo todo o conteúdo dele aí para produzir esse. Então, eu só queria trazer essa reflexão. Tipo, eu entendo esse interesse de trazer uma coisa nova, de mudar um pouco da história. Só que ao mesmo tempo é muito perigoso fazer isso. Trazer elementos a mais, trazer pontos de narrativa. Eu gosto particularmente como o The Last of Us ele foi construído, como foi resolvido.
E eu não acho que os autores pecaram em não trazer coisa a mais. Eu gosto bastante de ver o meu jogo dentro de uma tela, com mínimos detalhes de mudança, como por exemplo foi o episódio do Bill e do Frank. Particularmente são personagens secundários, não mudam nada assim no contexto geral da história, e mostra ali como é a vida deles até o final. Particularmente o começo desse episódio é muito da hora, tipo, todo mundo invadindo e ele ali dentro, ele sai, uma vibe meio Project Zomboid, né? Mas enfim, pessoal, esse é o meu ponto de vista. O que vocês acham? Vocês preferem obras mais fidedignas? Vocês gostam de alterações? Você quer ter 100% do que tá num jogo, numa HQ adaptado? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal. Tamo junto e até a próxima. Valeu!